Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. Bom, hoje a minha ideia é falar um pouco sobre crítica literária. Mas antes de entrar na crítica, eu quero responder a uma questão que surgiu no vídeo da semana passada, em que eu falo sobre Dostoiévski. Vejam, em língua portuguesa, nós temos mais opções do que a gente pensa. Tá? Com relação ao Dostoiévski, quais são os trabalhos mais comentados, mais famosos? Né? As traduções. Tem a do Paulo Bezerra, a do Rubens Figueiredo, que também é tradutor do Tolstói, e as antigas traduções da José Olímpio Editora, que não foram feitas diretamente do russo, mas que muita gente elogia. Agora, uma opção de tradução que o leitor não pode descartar são as traduções portuguesas. E todas vêm recebendo muitos elogios na Europa. Né? Em Portugal, hoje, você pode encontrar, por exemplo, duas traduções feitas diretamente do russo do romance Crime e Castigo. Tem a tradução da Nina Guerra e do Felipe Guerra, e a outra do Antônio Pescada. Eu li, por exemplo, a tradução do romance Ana Karenina, do Tolstói, feita pela Nina Guerra e pelo Felipe Guerra. E gostei muito. E li também a tradução do Rubens Figueiredo aqui no Brasil. E para o meu gosto pessoal, que é o gosto de quem não sabe russo, pensando aí em termos de fluência do texto, eu fico com a tradução portuguesa. Então a minha recomendação para vocês é muito simples. Não comprem as traduções mais baratas. Também não comprem traduções de tradutores desconhecidos. Hoje, com a internet, vocês podem pesquisar exaustivamente a respeito do currículo dos tradutores, a respeito das críticas que os trabalhos deles recebem. Vocês podem, inclusive, ler longas entrevistas com os tradutores. Então, não se satisfaçam com a solução mais fácil ou mais barata. E, se vocês puderem, leiam mais de uma tradução. Tá certo? Bom, vamos então à crítica literária. Muita gente me pergunta, por exemplo, a minha opinião sobre o espaço pequenininho que a crítica literária tem hoje nos jornais impressos. Bom, e só existe uma resposta para isso. A crítica tem o espaço que ela merece. Se o espaço diminuiu violentamente nos últimos anos, e se o próprio número de publicações dedicadas à literatura é extremamente escasso no Brasil, isso se deve não só a certas políticas editoriais ou a questões de ordem sociológica, mas a culpa disso também é dos próprios críticos, porque eles afastam os leitores. E afastam os leitores por quê? Porque usam uma linguagem hermética, uma linguagem acadêmica, uma linguagem que só alguns aí supostos iluminados conseguem entender. E ainda pior, não fazem julgamentos claros. Você termina de ler o texto do crítico consagrado e fica aquela pergunta no ar. Bom, afinal, o que esse sujeito acha do livro? Esses críticos, eles pensam que os leitores dos cadernos culturais são todos estudantes de teoria literária. Mas a verdade é que ninguém quer abrir o jornal para ficar lendo conceitos estruturalistas, ou derridianos. Não, nenhum leitor quer chegar também no fim da crítica e não entender o que o crítico está dizendo. O que o leitor quer, o que o leitor precisa, é de uma crítica que faça o meio de campo entre ele, leitor, e a obra.
Né? Bom, e a que conclusão a gente chega diante disso? É muito simples. Se a crítica quer recuperar o seu espaço, ela precisa, antes de tudo, reaprender a respeitar o leitor. Agora, essa quase completa ausência de julgamento nas críticas, bom, esse problema foi muito bem colocado há uns 10 anos numa entrevista do Karl Erich Schollhammer, que é professor de literatura da PUC do Rio de Janeiro. O jornalista pergunta para ele a respeito desses críticos que receiam fazer julgamentos de valor. E ele responde com uma coragem raramente encontrada no Brasil. Ele diz assim: as pessoas não têm coragem. A dura verdade é essa. Existe no Brasil uma cordialidade exagerada entre crítica e escritor. Uma cordialidade que é ambígua, mas que é mantida assim. O crítico diz para o autor: ah, isso é muito bom, mas vira a cabeça e diz: isso é uma droga. Essa cordialidade, essa falsa afinidade, essa conivência bloqueiam a franqueza na discussão. Com poucas exceções, diz ele. Existem algumas exceções na crítica brasileira, o professor diz. Bom, quando eu li essas palavras, isso faz tempo, hein? Foi lá por 2010, né? Bom, eu fiquei em estado de júbilo, quer dizer, alguém pensava como eu. E é realmente o que eu penso. Grande parte dos nossos críticos esconde a sua opinião sob os jargões acadêmicos. E faz isso também porque tem medo de julgar. E quando eles não utilizam o discurso hermético, ficam naquilo que a minha avó chamava de conversa para boi dormir. Nos dois casos, é o que eu chamo de síndrome do bom mocismo. Vocês sabem o que é bom mocismo, não é mesmo? Bom mocismo é hipocrisia, é dissimulação. Uma coisa que as pessoas esqueceram é que a crítica literária não é um exercício acadêmico e narcisista, que busca só aí a sua autossatisfação. Não. A crítica literária é um instrumento a serviço do homem, a serviço do leitor, a serviço da cultura. Agora, é claro que muita gente diz que a crítica só trabalha com, entre aspas, critérios estabelecidos. E que, assim, o crítico nunca lê a obra dentro daquilo a que o autor se propõe. E que, agindo dessa forma, os críticos dificultariam a renovação, a inovação na literatura. Bom, eu acho isso muito engraçado, porque a expressão critérios estabelecidos não diz nada. Critérios estabelecidos é só um subterfúgio verbal. E querem ver como é que ela não explica nada? É muito simples. Experimentem usar a mesma expressão, critérios estabelecidos, em qualquer outra situação, para qualquer outro problema. Ela sempre funciona, sempre. Você pode entrar numa discoteca imensa, pode entrar, sei lá eu, e dizer, bom, aqui só tem discos produzidos segundo critérios estabelecidos. E eu, por princípio, desprezo critérios estabelecidos. Bom, o que quer dizer isso? Não quer dizer nada. A questão, na verdade, é outra, muito diferente. O que a gente precisa entender é que os papéis que o crítico e o escritor desempenham no sistema literário são diferentes. O papel do escritor é escrever, é criar. Se ele escreve para satisfazer a sua rodinha de amigos, o seu professor de teoria literária, o seu partido político,
ou um determinado crítico literário que ele admira, então ele escreve mal. Escreve muito mal. E escreve mal por quê? Porque, como em todos os setores da vida, a liberdade precisa ser a grande diretiva. E essa regra serve, feitas as necessárias mudanças, também para o crítico. Os dois precisam exercer as suas tarefas com maturidade e com independência. Vejam, por exemplo, o caso do Silvio Romero, que desancou o Machado de Assis o quanto pôde. E aí? Ele acertou ou errou? Não importa. Importa que os dois agiram, cada um no seu campo, de maneira independente, de maneira autêntica, com a certeza de que estavam fazendo o melhor. Até este momento, o Machado parece que venceu a batalha. Mas isso não diminui o valor do trabalho do Silvio Romero. Né? Da mesma forma que não garante que a avaliação da obra machadiana vai permanecer para sempre imutável. Né? A verdade é uma só. A cultura sempre sai ganhando se críticos e escritores cumprem as suas funções com independência. Mas o problema da crítica literária começa muito antes dessas questões. Por quê? Porque os futuros críticos, eles estão agora, neste momento, recebendo nas escolas as mesmas velhas e ultrapassadas lições. As escolas continuam dizendo, por exemplo, que Canaã, do Graça Aranha, né, ou Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, são ótimos romances. O que é um disparate. É um disparate. E não é só isso, as escolas sofrem de um outro problema. A literatura contemporânea brasileira tem entrado com força nas escolas, né, por meio aí das compras de livros paradidáticos feitas pelos governos estaduais, né, e pelo governo federal. Mas acontece que pelo menos 95% da literatura contemporânea vai estar no lixo, completamente esquecida, dentro de uma década, ou duas, ou até mesmo antes. E vai estar no lixo por quê? Porque esse é o processo de depuração natural do sistema literário. Né? Mas acontece que esses livros são lidos hoje na escola como se fossem exemplos de boa literatura. Exemplos que, inclusive, devem ser seguidos. Então, vejam, nós temos aí uma dupla desorientação. Os nossos estudantes leem péssimos autores antigos como se fossem gênios e leem péssimos autores contemporâneos como se fossem o que há de melhor na literatura. Enquanto isso, os bons autores e os clássicos da literatura universal são esquecidos. Eu não consigo entender, por exemplo, por que um jovem de 13, 15, 16 anos não pode ler, por exemplo, Homero na escola. Há ótimas traduções, modernas, extremamente bem feitas. As histórias são fantásticas, são empolgantes, o texto homérico é claro. Além disso, Homero está muito longe de ser um chato sentimentaloide como José de Alencar. Mas essa é a escola que nós temos, a escola que forma os nossos leitores e também os futuros críticos literários. Há muitos anos, respondendo ao e-mail de um amigo, um e-mail em que ele fazia aí comentários sobre as minhas críticas, eu disse que o meu trabalho era um trabalho nem sempre agradável. E por uma simples razão. Muitas vezes a honestidade me obrigava a fazer comentários desfavoráveis sobre os livros.
E esse é outro preconceito que existe em relação à crítica literária. Achar que o crítico é sempre, necessariamente, um cara aí de personalidade doentia que tem prazer em falar mal dos livros, quando a realidade é outra. O fato dos meus juízos estarem certos ou não, quando eu me vejo aí obrigado a mostrar os problemas de uma obra, isso não me dá nenhum prazer. Na verdade, eu sinto até um certo mal-estar. Por quê? Porque o que me dá prazer é exatamente apontar os acertos, é falar bem dos livros. Mas é como eu disse no início do vídeo, o escritor brasileiro não está acostumado a receber críticas, está acostumado a receber afagos. E a culpa disso é da própria crítica, que acha melhor não se comprometer, que acha melhor não julgar. Então o que acontece? Acontece que qualquer escritor medíocre acaba sendo tratado como gênio. Qualquer escritor que é só razoável acaba sendo tratado também como gênio. Mas a realidade é outra. Como dizia o Gotthold Lessing, Lessing dizia que numa competição de coxos, o vencedor continua sendo coxo, apesar de ter vencido a corrida. Ou seja, tratar o escritor mediano como gênio, só porque ele é o melhorzinho da sua turma, isso não muda a realidade. Ele vai continuar sendo apenas mediano. Um ótimo crítico alemão, o Marcel Reich-Ranick, que infelizmente faleceu aí em 2013, dizia que os críticos atuam como porteiros de um baile. Eles precisam introduzir um pouco de ordem na festa e, principalmente, rechaçar logo na entrada quem é charlatão ou quem é incapaz. Exatamente para deixar mais espaço no salão para os bons dançarinos. Bom, eu penso da mesma forma, mas com uma ponderação. Num país como o nosso, onde a leitura não é um hábito, as edições raramente superam os 2.000 exemplares, e grande parte da população não ultrapassa a linha do analfabetismo funcional, o papel do crítico não pode ser só o de porteiro do baile. E não pode ser porque o nosso salão está quase vazio, e a orquestra fica lá tocando para meia dúzia de dançarinos. Quem faz crítica literária aqui deveria trocar ideias de maneira didática, de maneira sincera, com todos que se interessam por literatura, por criação literária, tentando formar as consciências para uma verdade muito simples. Em literatura, exatamente como acontece em todos os espaços da vida, a gente tem o ótimo, o bom, o medíocre e o ruim. Então, na verdade, o nosso baile ainda está aberto para todo mundo. Mas não tem nada de errado em se aproximar de um dançarino, pôr a mão no ombro dele e dizer: olha, meu caro, você precisa treinar um pouco mais. Ou, se for o caso, ser sincero e falar: meu amigo, sinto muito, mas você é um desastre. Ou seja, a gente precisa abandonar a nossa falsa cordialidade. É isso, meus caros. Tenham um ótimo final de semana e tudo de bom para vocês.